Queridos irmãos, a meditação para o culto doméstico do dia de hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, dos versículos 17 ao versículo 25. Essa passagem, cheia de metáforas e figuras de linguagem, revela uma realidade extremamente dolorida para o povo de Judá. Inclusive, o título na nossa Bíblia diz o lamento sobre a desolação de Judá. E é justamente isso. O Senhor estava anunciando e já estava se concretizando o exílio e todo o sofrimento que duraria 70 anos para o povo de Israel. E aqui então temos uma palavra doída que o Senhor diz que realmente iria arrojar os moradores da terra e os angustiar, para que eles possam sentir o peso do pecado nacional, coletivo, comunitário que eles haviam praticado contra o Senhor durante tantos anos. E então, irmãos, nessa passagem solene, grave, nós podemos enxergar a realidade da queda, a realidade do pecado, que fez com que toda a humanidade se tornasse estranha de Deus, não suportasse a luz, mas preferisse as trevas, que não gostasse do doce, mas desejasse o amargo. O movimento natural da humanidade é desejar o veneno ao invés da terapia. Por isso, então, o profeta Jeremias clama ao Senhor e ele fala justamente dessa realidade em 3 movimentos que eu gostaria agora de tratar com os irmãos aqui. O primeiro movimento do texto, irmãos, muito grave, muito solene, o profeta ele declara sobre a sua ferida. Ele diz assim no versículo 19: é muito grave a minha ferida. Quando o profeta Jeremias ele declara sobre essa gravidade da ferida, essa ferida mortal que estava assolando o seu coração e a sua nação, ele também deixa claro que é um sofrimento que ele teria de suportá-lo. Queridos, o que a gente aprende nesse primeiro movimento? Que nós estamos vivendo e sempre viveremos momentos de tensões, de lutas nacionais, seja na nossa família ou na nossa nação, e como nós estamos vivendo agora de uma forma global. Essa ferida, ela é muito grave, ela é muito profunda, e o profeta Jeremias aqui, ele dá uma dica para nós. Ele simplesmente diz que a ferida é grande e que esse sofrimento deve ser suportado. O que nós podemos aprender, irmãos, é que não tem como fugir de tudo que nós estamos vivendo. E de todas as coisas que nós vivemos, elas são frutos do pecado original lá de Adão e Eva, que trouxe todo tipo de maldição sobre o planeta, inclusive as pestes, as guerras e todas as outras lutas e mortandades que nós vivemos por aí. Então, queridos, a ferida é grave, a ferida é profunda e nós temos que aprender a suportar essa ferida. Outra realidade também denunciada aqui pelo profeta Jeremias é sobre a estupidez das lideranças, a estupidez dos nossos governantes. O que isso significa para nós, queridos? Aqui não está necessariamente falando dos pastores da igreja, até pelo fato que os líderes da igreja no Antigo Testamento não eram chamados de pastores, mas ele está falando justamente dos governantes. Ele está falando daqueles que têm o poder da caneta, daqueles que têm o poder das leis, aqueles que são os juízes da nossa nação, os que fazem as leis, os que devem executar as leis. E o texto diz aqui que eles se tornaram pastores estúpidos, né? Pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Parece que ficou na moda rechaçar a presença de Deus. Parece que ficou na moda, especialmente nos departamentos públicos, não considerar a Deus, não considerar a palavra de Deus. Parece-me que para que uma liderança nacional tenha o reconhecimento nacional, ela precisa desconhecer a Deus. Queridos, isso não pode acontecer. Que Deus ajude os nossos governantes a se dobrarem diante de Deus, a adorarem a Deus em espírito e em verdade, a considerarem a palavra de Deus para decidir coisas sobre a nação. O terceiro movimento aqui, queridos, é justamente um pedido de clemência. Os irmãos vão encontrar no versículo 24 o profeta dizendo assim: castiga-me, Senhor, castiga-me, mas em justa medida. Ou seja, a gente sabe que nós precisamos levar
uma surra de Deus, que a nossa nação, que o nosso planeta precisa ser educado pelo Pai. Assim como um pai responsável educa os seus filhos, Deus está educando o planeta Terra e sempre educará. E então é um pedido de clemência. Senhor, castiga-nos, Senhor, mas castiga-nos com medida justa, no sentido de que nós não vamos suportar, ó Deus, o peso das suas mãos. Ele pede para que Deus abrande o castigo sobre a sua nação, porque ele diz assim, para que não me reduzas a nada. Queridos irmãos, esse texto, como eu disse, é um texto que a princípio ele gera muitas dúvidas em nós, mas quando nós olhamos com atenção e quando olhamos numa leitura conectada com os movimentos naturais da humanidade, a gente percebe que, da mesma forma que foi nos tempos do exílio babilônico, será em todas as eras e em todas as épocas. Senhor, a nossa ferida é grave. Senhor, as nossas lideranças se tornaram estúpidas. Senhor, castiga-nos porque merecemos, mas por favor, tenha clemência de nós, tenha misericórdia de nós. Queridos, que Deus abençoe a mim e a você, que Deus ilumine o nosso coração e que possamos compreender, queridos, compreender de uma vez por todas que o Senhor quer que nós busquemos a face dele e que nós busquemos também o arrependimento nacional, em nome de Jesus.